Aconteceu uma grande emergência e fiquei com uma pendência de R$ 13.700 no cartão de crédito. Você acha que o banco pode fazer uma cobrança judicial? Esse é um outro grande medo, né, gente? De ir para a justiça, né? Do banco ir para a justiça cobrar uma dívida. E eu quero dizer para você o seguinte, que o risco de uma cobrança via justiça sempre existe, tá certo? Não tem um lugar que diga assim, o banco só pode ir para a justiça na situação X. O banco só pode ir para a justiça cobrar uma dívida se a dívida for acima de R$ 20 mil. Não existe regra para isso, tá certo? Então, a cobrança via justiça, o risco sempre existe, porque não existe uma regra para isso, tá certo? Em que situações que o banco vai entrar na justiça. E aí, o banco decidir ir para a justiça ou não cobrar uma dívida, vai depender de vários fatores que precisam ser analisados. Então, olhando para esse caso aqui, que é uma dívida de cartão de crédito de R$ 13.700. Vamos lá. Dívida de cartão de crédito é uma dívida de baixo risco. Por quê? Não existe um risco de você, por exemplo, perder um bem por causa de uma dívida de cartão de crédito, tá certo? É diferente de uma dívida, por exemplo, de um financiamento de um carro, do financiamento de uma casa. Por quê? Esse tipo de financiamento existe a garantia, que é o próprio bem, o carro ou a casa. Como assim, Lídia? Como assim garantia? Não estou entendendo esse negócio. Então, você foi lá, vamos lá. Você foi lá e comprou um carro, certo? Foi lá, fez o financiamento no banco do seu carro. Aí você começa a pagar as parcelas direitinho do seu carro. Mas daqui a pouco você teve um problema e não conseguiu mais pagar. E aí você fica devendo 1, 2 parcelas, 3 parcelas. E aí você não consegue negociar com o banco, você não consegue mais pagar. E aí o que acontece? Depois de algum tempo, o banco vai fazer o quê? Vai tomar o carro de você, porque o carro era a garantia que o banco tinha de que, se você não pagasse o financiamento, o banco poderia pegar de você para não ficar no prejuízo, tá certo? Então, esse não é o caso de uma dívida de cartão de crédito. Então, por que eu falo isso para você? Porque o banco entrar na justiça contra você para cobrar uma dívida, ele vai avaliar se isso vale a pena ou não. Se porventura você tem bens que possam pagar essa dívida que você tem com o banco. E por que isso? Porque para o banco entrar na justiça contra você, custa dinheiro. O banco vai ter que pagar um advogado. O banco vai ter que pagar um especialista para fazer o levantamento, os cálculos da sua dívida, para apresentar no processo, na justiça. Então, o banco, veja bem, você já está devendo para o banco, certo? O banco está sem o seu dinheiro. E aí, o banco vai ter que tirar mais dinheiro do bolso dele para abrir um processo na justiça contra você. E se o banco percebe que você não tem bem, que você não tem nada que possa pagar essa dívida que você tem com o banco, dificilmente ele vai entrar na justiça contra você. Porque ele vai avaliar muito bem se vale a pena ele correr esse risco ou não. Tá certo? Então, isso é muito relativo, é preciso ser analisado. O tipo de dívida que você tem, qual o valor da dívida que você tem, se você tem bens, tudo isso o banco vai avaliar para entrar na justiça para cobrar uma dívida, tá certo? Então, existe o risco? Sempre existe o risco, tá certo? Sempre existe. Eu não posso dizer para você assim, não, olha essa dívida aqui que você tem, não, o banco jamais vai entrar na justiça. Eu não posso falar isso para você, porque não existe uma certeza, eu não tenho bola de cristal para adivinhar, tá certo? Mas a gente analisa alguns fatores e vê a possibilidade que existe do banco entrar na justiça contra você ou não, tá certo? E aí a gente usa estratégias para a gente remediar, conseguir negociar com o banco.